Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré nos envolva hoje, amanhã e sempre. Estamos de volta com o nosso canal do YouTube e também Facebook, Estudos Espíritas, em que nós seguimos na caminhada evangélica, nesse singelo, humilde trabalho de aprendizado do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua forma como codificada por Allan Kardec. Nós já caminhamos um pouquinho. Agora estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Já comentamos na semana passada sobre uns assuntos interessantes com relação ao conceito, à ideia de erraticidade. Então falamos sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Se você ainda não viu, o vídeo está aí no nosso canal do YouTube ou no Facebook para que possa ser assistido. Então já foi os itens 1 e 2. Hoje, interessante tema sobre as diferentes categorias de mundos habitados. São 3 itens do Evangelho que tratam sobre essa diferença de mundos, e nos 3 itens temos ideias complementares, mas de maneiras distintas. Em cada um dos itens 3, 4 e 5, Allan Kardec codificou o pensamento dos espíritos superiores, formando uma opinião ampla. Por isso que nós temos já de início, nesse título, diferentes categorias de mundos habitados, uma ideia inicial de mundos que são diferentes. Ou seja, partindo da premissa que nós temos de conhecimento, o planeta Terra, existem mundos superiores, como existem mundos inferiores. E qual é o critério para a gente conseguir identificar um mundo que é superior e inferior em relação à Terra que nós conhecemos, que nós habitamos? É a influência moral. O mundo ele é mais superiorizado no sentido de que a vida nestes locais ela é mais sutil, ela é mais moralizada. Quem sabe até nós vamos ver nos itens seguintes, não há necessidade da reencarnação, não há mais. O diálogo entre espíritos mais moralizados, espíritos mais superiorizados, é um diálogo mental, por exemplo. Em contrapartida, do outro lado, mundos inferiorizados, inferiores, considerado com o planeta Terra. O oposto também é válido. A vida, ela é predominantemente material. Ou seja, a reencarnação ainda é uma necessidade, ainda é motivo de grande resgate para crescimento espiritual. O diálogo é verbal e até certa maneira cansativo, porque se carrega um corpinho físico junto e que é pesado. A lei da gravidade parece que ela se aplica de maneira mais intensa. Então existem mundos mais superiores e mundos mais inferiores em relação ao planeta Terra. Para ilustrar isto e que não se torne algo abstrato, nós temos um dos livros mais importantes na literatura espírita, um dos primeiros que o nosso querido Chico Xavier psicografou, o qual foi ditado pela sua querida mãe Maria João de Deus. Chama-se Cartas de uma Morta. E neste livrinho, Maria João de Deus faz 2 importantes viagens. Na primeira delas, vai conhecer um mundo mais superiorizado em relação ao planeta Terra, o qual faz parte do nosso sistema solar, planeta Saturno. E que lá, como nós estamos aqui seguindo a linha do Evangelho, em que seus habitantes são mais superiorizados, a vida espiritual predomina, lá não há necessidade da reencarnação e ela dialoga com o mentor de maneira mental.
de maneira com os pensamentos, sem a necessidade do uso da fonética. A segunda viagem que a nossa Maria João de Deus faz é com relação a Marte, um planeta comparado à Terra, mais inferiorizado, à necessidade da vida material reencarnatória. Coisa que a ciência ainda vai descobrir. Os espíritos já mencionavam isso há quase 100 anos atrás. Então vejamos que há sim diferentes categorias, desde aqui próximo no nosso sistema solar, quiçá imaginar no universo inteiro, na Via Láctea, as outras constelações e etc. Ainda para ilustrar isso, uma pergunta muito profunda que nos ajuda a entender essa mensagem do Evangelho, está no livro O Consolador, ditado por Emmanuel, que da mesma maneira que no livro dos Espíritos, em perguntas e respostas, mas trata de ilustrar isso que nós estamos comentando sobre os mundos superiores e especificamente na pergunta 72, dos mundos inferiores em relação à Terra. Repetimos isso. Então vamos lá, pergunta 72, o Consolador. Existem planetas de condições piores que as da Terra? Resposta. Existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere às perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Que beleza que é o nosso planeta. Que coisa maravilhosa é de podermos respirar naturalmente num movimento involuntário do nosso corpo físico, essa máquina humana, para nos auxiliar à sobrevivência da reencarnação. Que imaginemos dificuldade, como diz Emmanuel, num esforço pelo simples fato de querermos respirar e sobreviver. Valorizarmos a luz, porque há planetas, há mundos inferiores que têm essa dificuldade. Mundos primitivos que numa reunião futura, objeto de outro vídeo, nós vamos comentar. Então esse item 3 inicia o tema de hoje com essas diferentes categorias de mundos habitados superiores e inferiores, dependendo do grau de adiantamento de cada um. Logo em seguida, no Evangelho, de maneira mais didática, de maneira mais esclarecedora e objetiva, mas não de maneira absoluta, não de maneira impositiva, Allan Kardec, com a orientação dos Espíritos da verdade, nos apresenta uma classificação. Repetimos, não absoluta, mas que facilita o nosso entendimento em 5 diferentes categorias. Nós conhecemos isso, mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes, celestes ou divinos. E não apenas nomeou, mas apresentou o que seriam esses mundos. Nas lições futuras, por exemplo, na próxima, vamos comentar mundos inferiores, superiores, vamos falar dos mundos de provas e expiações, especificamente, mundos de regeneração, o qual o nosso glorioso planeta Terra está em transição.
Mas o Evangelho coloca então de maneira didática, de maneira clara, uma ideia inicial de cada um destes mundos. Coloca assim: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e de provas, onde o mal domina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. E os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Repetimos, mais adiante nos próximos vídeos vamos identificar melhor cada um deles, mas fica desde já o registro do Evangelho, classificando de maneira relativa cada um destes mundos. O último item de hoje nos coloca um esclarecimento necessário, em que um espírito que começa uma encarnação e as reencarnações seguintes em um mundo primitivo, vejamos que o planeta Terra foi mundo primitivo até a vinda de Jesus, ele pode, dependendo do seu crescimento, partir a um outro mundo. Ou seja, um espírito que começou as suas primeiras reencarnações em um mundo primitivo, passar ao prova e expiação, caminhar a um outro mundo de regeneração, há essa modificação de mundos, essa mudança de esferas, porque justamente acompanha o crescimento moral de cada um. Isso aconteceu com os exilados de Capela, em que na época Capela, de provas e expiações, passou a ser de regeneração. E espíritos que lá não podiam ficar foram trazidos para cá, que o planeta Terra era primitivo. É bem verdade, para quem lê o livro, que lá Edgar Armon nos coloca que espíritos foram compelidos, obrigados a reencarnarem aqui. Mas também houveram espíritos que vieram por amor e começaram a reencarnar aqui, primitivo, por amor. E que continuam assim nesta caminhada. André Luiz, num dos livros mais difíceis da sua obra, Evolução em Dois Mundos, coloca esta possibilidade de espíritos mudarem o seu planejamento reencarnatório no sentido de hoje estarem aqui, amanhã estarem no mundo primitivo, depois no regeneração, depois no mundo feliz, que lembram-se que Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, e assim vai dependendo do seu grau de evolução espiritual. Então esse último item nos coloca essa modificação de mundos em que o espírito pode transitar por ele, seja por necessidade, como os exilados de Capela, seja por missão, como espíritos trabalhadores que hoje estão aqui e amanhã estão ali. Então, para tudo isso nós conseguirmos fundamentar as diferentes categorias de mundos habitados. Semana que vem vamos pular o item 6 e 7 por uma questão de temática. Vamos ao item referente às instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores. Para logo na sequência, provas e expiações, regeneração e etc. Por fim, vamos falar do planeta Terra, a sua destinação, o seu crescimento e a sua evolução material e espiritual. Muita paz, muita luz, muita força a todos vocês que nos acompanham, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou reclamação, nós estamos aqui disponíveis para aprendermos juntos nessa doutrina tão maravilhosa. Muita paz para todos vocês. Tchau.